nós vamos começar a leitura a partir do versículo 17 do capítulo 7, a parte que relata o dilúvio. E esteve o dilúvio 40 dias sobre a terra, e cresceram as águas e levantaram a arca, e ela se elevou sobre a terra. E prevaleceram as águas e cresceram grandemente sobre a terra, e a arca andava sobre as águas. E as águas prevaleceram excessivamente sobre a terra, e todos os altos montes que haviam debaixo de todo o céu foram cobertos. 15 côvados acima prevaleceram as águas, e os montes foram cobertos. E expirou toda a carne que se movia sobre a terra, tanto de ave como de gado e de feras, e de todo o réptil que se roja sobre a terra, e todo o homem. Tudo que tinha fôlego do espírito de vida em seus narizes, tudo que havia no seco morreu. Assim foi desfeita toda a substância que havia sobre a face da terra, desde o homem até o animal, até o réptil e até a ave do céu. E foram extintos da terra, e ficou somente Noé, e os que com eles estavam na arca. E prevaleceram as águas sobre a terra 150 dias. Esse trabalho, que é a descrição de Noé, há um questionamento acerca de dilúvio teria sido esse. Alguns tentam negar o relato de Moisés enquanto fato, e o abordam apenas como uma alegoria, proposta como uma tradição religiosa. No entanto, muitos que estudam o assunto definem que esse mesmo relato foi feito por diversas frentes, por diversos grupos, definindo que esse sim foi o dilúvio asiático, não um dilúvio universal, mas um dilúvio que foi um cataclismo que aconteceu na Ásia, e que poderia ser visto como sendo o levantamento das águas do Atlântico, tá? O levantamento das águas do Atlântico, que rompendo o istmo de Gibraltar, teria alcançado a região do Mediterrâneo, e aí sim, aquilo que nós comentamos sobre as águas que vieram do céu e do abismo. Aí nós teríamos o registro histórico, qual a origem dessas águas que vieram de baixo. Então seriam as águas do mar, né, no Atlântico, que vem sendo e rompendo o estreito de Gibraltar e alcançado o Mediterrâneo, e com isso fez um levantamento tal que cobriu toda a terra, promovendo uma grande inundação. Nós assistimos recentemente até no sentido de nos permitir visualizar a possibilidade dessa realização de tsunamis, né? Tsunamis é isso, né? Um levantamento violento, mas se nós imaginarmos um movimento com grandes proporções, nós teríamos então o porquê essas águas prevalecerem. E nós trouxemos hoje a título mesmo de curiosidade, que a gente fica curioso, né? Como será que foi visto? No livro do Eduardo da Capela, que de vez em quando a gente volta nele para buscar os elementos, nós encontramos alguns componentes nesse sentido, definindo como cada grupo, cada etnia relatou o mesmo fato, definindo até aqui nós temos um registro sobre o estilo, que o estilo oriental é um estilo hiperbólico. Então, tenta aumentar as imagens para que essas imagens possam ser assimiladas e fixadas na intimidade. Então, essa história do prevalecer, do número de dias, toda essa história seria vista como um estilo oriental. Mas nós vamos observar, eu acho que até vale ter não tão contínuo, como cada grupo relatou esse dilúvio asiático. Hoje nós essa precisa que nós já lemos aqui. Aí nós teríamos a narração sumério-babilônica. Eu não sei nem ler os nomes, tá? Dos reis aí. Visutruti, considerado o Noé caldaico.
Tá? Então, na Caldeia, nós queremos um registro. Como eles fazem? O Senhor, o impenetrado abismo, anunciou a vontade de Deus dizendo, aqui nós já temos, o Senhor, o impenetrado abismo, anunciou a vontade dos deuses dizendo, homem de subpar, faça um grande navio e acaba-o logo. Eu destruirei toda a semente da vida com um dilúvio. E prossegue o narrador. Quando chamado veio, no tempo prefixado, então a voz celestial agradou. À noite farei chover copiosamente, entra no navio e fecha a porta. Quando o sol desapareceu, fui preso de terror, entrei e fechei a porta. Durante 6 dias e 6 noites, o vento soprou e as águas do dilúvio submergiram a terra. Cheio de dor, contemplei então o mar. A humanidade em ouro se convertera, e como caniços, os cadáveres boiavam. Olha só. Então aqui nós temos um relato do episódio. A questão. E aqui nós temos aquele que recebe a mensagem, né, definindo a condição divina do aviso por revelação e como o processo aconteceu. A necessidade da construção aqui de um navio, né, a arca, um navio, e aqui nós temos, entrei e fechei a porta. Será um pouquinho diferente, porque nós batemos tanto nas semanas anteriores que o Senhor fechou por fora. Aqui a proposta, entrei e fechei, definindo, né? E esse olhar visualizando o que estava acontecendo. A tradição egípcia relata o mesmo episódio da seguinte forma. Houve grandes destruições de homens causadas pelas águas. Os deuses, querendo expurgar a terra, submergiram-na. Então, aqui nós observamos. A ideia de purificação é clara. Né? Um grupo permanece e a grande massa vivendo esse processo de transformação. Terça. A luz do exército da chuva brilhou na água durante 30 dias e 30 noites. E aqui nós vamos observar que o registro tem a ver. Definindo 6, aqui nós temos o 30. A medida própria definindo aquilo que é simbólico para cada grupo. 30 dias e 30 noites. E ele mandou chuva sobre cada corpo por espaço de 10 dias. A terra foi coberta de água até a altura de um homem. A ideia é que o homem estava submerso. Depois toda aquela água foi outra vez encerrada. E o movimento que veio foi retomado. Nos códigos esotéricos hindus, o que nós temos? O dia de Brahma não estava ainda terminado quando se levantou a cólera do varão celeste, dizendo, por quê? Transformando minha substância, a cólera por quê, gente? Olha só, a ira de Deus, que nós já estudamos demais. Por quê? Transformando minha substância, criei o éter. Transformando o éter, criei o ar. Transformando a luz, criei a água. E transformando a água, criei a matéria. Porque projetei na matéria o germe universal, do qual caíram todas as criaturas animadas. E eis que os animais se devoraram entre si, que o homem luta contra seus irmãos, desconhece minha presença e outra coisa não faz que destruir minha obra, que por toda parte o mal triunfa do bem. Sem atender a explosão das idades, estenderei a noite sobre o universo e reentrarei no meu repouso. De novo a ideia do repouso. Não é? Farei reentrarem, agora, ao retorno, farei reentrarem as criaturas na matéria, a matéria na água, a água na luz, a luz no ar, o ar no éter e este na minha própria substância. Então, é um movimento, né? Tá? A roda da vida. A roda da vida. A água da qual saíram as criaturas animadas destruirá as criaturas animadas. E aqui nós temos a água que foi origem das criaturas será o elemento de destruição de retorno. Isso induz. É mais longo, mas é interessante, né? Então,
Vishnu, ouvindo essas palavras, dirigiu-se a Brahma e pediu-lhe que lhe permitisse a ele mesmo intervir pessoalmente para que os homens não fossem todos destruídos e pudessem se tornar melhores futuramente. Então, tudo isso que nós falamos, final de era, movimento importantíssimo para a transformação da humanidade, uma nova humanidade com novos padrões. Então, pensamento assim, que é aquilo que o dilúvio delimita para nós enquanto trabalho de purificação e de transformação. Obtida a confessão, Vishnu ordena ao santo varão Vaishnava que construa um grande navio, entre nele com a sua família e outros espécies de seres vivos, para que assim possa ser preservada na terra a semente da vida. Assim que isso foi feito, desabou a chuva, os mares transbordaram e a terra inteira desapareceu sobre as águas. Tem mais. Aqui, os tibetanos, a mesma recordação histórica. Os tátaros falam o seguinte: uma voz tinha anunciado o dilúvio, rebentou a trovoada e as águas, caindo sempre do céu, arrastaram imundícias para o oceano, purificando a morada dos homens. Chineses. Quando a grande inundação se elevou até o céu, cercou as montanhas, cobriu todos os altos e os povos perturbados pereceram nas águas. Tá bom? Então aqui nós temos uma série de elementos que falam de uma recordação histórica. Há algum tempo atrás, nós comentamos como que é feita a fixação de experiências. A recordação histórica como um componente necessário para que aquilo que foi usado no momento se transforme no tempo numa tradição. Uma tradição religiosa. Vocês viram como nós falamos que aquilo que é vivido, repetido, passa a ser uma lei social e depois, para ser validado, transforma-se numa lei divina. Seria um movimento, aquela experiência dentro de uma crença vira um componente fixado na intimidade do ser, na consciência, e é pela via da tradição religiosa que é conferido aquilo que foi vivido uma autoridade para além dos fatos puramente humanos. Então, nesse dilúvio, nós temos esse registro. Um registro que passa por essa recordação em vários lugares que sofreram ou que tiveram notícia. Aqui nós temos dois ou, né? Ou foi fato, ou notícia. Mas uma notícia que foi divulgada. Então nós temos aqui uma coisa ou outra, para dar piso para a vivência dessa experiência para que ela chegasse até nós, tanto a partir de vários grupos. E antes de chegar, então a ideia desse Noé, justo e reto, em vários grupos, definindo aquilo que emerge como sendo o melhor daquela época, já que o processo era de saneamento. Pois não. Então, quando vários dicionários falou sobre isso, não ficou, não falou sobre isso, que hoje falou, eu não entendi, que várias pessoas, teve vários Noés, então, em cada país, e que cada qual recebeu essa revelação, e cada qual construiu a sua barca, não é? Isso. E foi tudo no Oriente? Esse fato, sim. Esse fato é um fato marcante da história da arte. Então, é o dilúvio asiático. Esse que nós estamos estudando é o dilúvio asiático. E que seria situado dessa forma. E definindo para nós o fim do ciclo. Edgar Armon, nesse livro de Revelação da Terra, define que seria o fechamento do primeiro ciclo. Tá? O primeiro ciclo da humanidade formada aqui na Terra. E coloca uma data, né?
típico do marido, sabe? Então a data ele coloca 1 bilhão, sabe, da história da Terra. Então se a Terra tem meio bilhão, aqui ele diz: com a descrição do dilúvio asiático, de acordo com a divisão que adotamos para o histórico do mundo, como consta no capítulo 3, aqui fica encerrado o primeiro ciclo, o mais longo e difícil para a evolução planetária, e que abrange um período de mais de meio bilhão de anos. Então é tempo que a gente nem conhece, não é para mim falar número 1 ou 2, dá no mesmo, de tanto que fica uma medida longe, né, para a gente tentar assimilar. Pois não. A população aqui à noite, encarnado e desencarnado, por causa poderia dar em termos de nacionalidade. Nacionalidade já poderia ter, porque se nós pensarmos como foi feita a estruturação no planejamento da terra, Jesus como governador e tendo aquele colegiado de colaboradores, co-criadores em plano maior, já definia quando você planeja uma casa, em termos de planejamento. Vamos pensar, por exemplo, a gente fala o seguinte: eu quero ter uma família com 4 filhos. E acho que seria interessante que os filhos dividissem os 4. Gente, planeja assim, né? Seria interessante que os filhos dividissem os 4. Então imaginemos que sejam 4 filhos, eu acho que mais casal, de repente um quarto de hóspedes. Então eu vou construir uma casa com esses 4. Acho que isso me atende, tá? Os filhos dividem, tem aí um quarto para hóspede e um quarto para o casal, tá bom? Então eu já tenho na estruturação dessa casa aquilo que eu quero acomodar nesse ambiente. E se nós pensarmos que a Terra é a nossa primeira morada e que foi planejada, esses 24, né, que é o que Emmanuel fala, 24, bilhões de almas vinculadas, ao planeta Terra, que olha no plano espiritual, olha no plano físico, nós teríamos já de antemão esse grupo destinado para comportar esse número. Então eles poderiam até nem estar encarnados, certamente não estavam, né? Mas eles estavam vibrando na faixa da astralidade do planeta, assim que ele pensa. Tá? Assim que ele pensa. E à medida que o tempo foi passando, o que foi acontecendo? O grupo que fala na astralidade começou a reencarnar. Esse primeiro ciclo teve como grande objetivo essa primeira etapa da história da humanidade na Terra, em que nós falamos de Adão até Noé, foi a estruturação da forma, mas uma forma que abrisse espaço para que o plano psíquico se manifestasse também. Então aqui nós temos uma forma que permite o delinear da estrutura da condição crucífera, né, que é o que nós já começamos, que é até a forma que vigora nos planetas vinculados à nossa trajetória, então a forma de cruz, essa forma nossa, né, de cruz, definindo a evolução através da dor, que nós já começamos, que ainda é da dor ou do sacrifício, esse componente, mas é também um componente onde o peso do mundo mental ou da casa mental, da estrutura do ser em linha fina, né? Então, o subconsciente e o superconsciente como uma estruturação fundamental para que o homem pudesse evoluir de forma consciente. Então, até aqui nós temos esse movimento que encerra-se com o dilúvio, definindo esse primeiro grande saneamento. Claro que existiram outras experiências, outros cataclismos que definiriam condições também diferentes. E eles falam o seguinte, que aqui nós temos a estruturação da raça humana, com a encarnação dos homens primitivos.
Na segunda, nós temos gerações sequenciadas promovendo essa melhoria etnológica. Mas é na terceira e na quarta raça que nós temos o piso para, se puder, seguir o Adão. Você lembra, né, gente? Eu não vou falar os intercantores, as coisas, que aí é demais pra mim, tá? Se vocês quiserem, eu posso até voltar lá e ler para vocês o que eles falaram. Mas isso aí não faz parte, eu não vou dizer uma pessoa de consciência. Então, aqui nós teríamos todos, tá? E aqui nós teríamos a chegada dos primeiros revelados, aqueles componentes necessários para a estruturação de uma condição renovada com a vida dos capelinos, o que precisaria ser estudado, né? A partir dessa avaliação. E aqui nós teríamos a partir de 25 milhões, né, gente? Milhões? Não, mil. Não adianta, né? A gente não pode falar que não vai falar isso na vida, né? Porque não adianta que eu acabo tendo que falar, né? Deixa eu falar. O Senhor colocou a vida dos capelinos numa data que é de 25 a 30 mil anos atrás. Tá certo? Aí o que Tomás ainda colocou. Porque no Evangelho segundo o Espiritismo nós vamos encontrar o quê? 4 mil anos, né? Está escrito lá? E 4 mil anos são esses, diante dessas datas que são tão maiores, que definindo um tempo lá atrás tão mais complicado, tá? Essas datas distintas. Então, o que ele colocou na nossa época é que os 4 mil anos foi aquele ápice do agrupamento ariano já voltando, né, gente? Chegando num ponto de estabelecimento de uma condição fundamental. Mas teria um sentido muito mais simbólico que se nós pensarmos 4 mil anos antes de Cristo, mais 2 mil anos, definindo a condição dos seis como um movimento que até aqueles outros disseram, né? 6 dias e 6 noites, definindo essa possibilidade. E o quarto, aí nós vamos voltar de novo naquela história do sentido do quarto para nós. O quarto dentro da visão da escala setenária. O que o quarto é? Né? Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Se nós fizéssemos todos aquele movimento espiralógico, né? Então nós teríamos um processo ascendente e que no quarto nós já teríamos passado da metade, né? Nós já estaríamos com conquistas que nos permitiriam vivenciar experiências outras, tá? Nós já teríamos ultrapassado aquela força atrativa que nos leva ao automatismo do ontem. Porque até o 7,5 nós estamos, né, no meio do caminho. Então, as duas coisas estão pesando. Aquilo que eu fui e aquilo que eu sou. Pensando em ser, né? Pense em ser. O Vida a Ser aqui é um projeto que fica realmente no meio do caminho. Mas no quadro, no plano da concretude, nós já teríamos algo mais pesando no sentido das experiências futuras. E aqui nós poderíamos até agregar ao nosso raciocínio uma condição que chama atenção, que é o versículo 19. E as águas prevaleceram excessivamente sobre a terra, e todos os altos montes que havia debaixo de todo o céu foram cobertos. O que a gente imagina aí? O que a gente imagina? Imaginemos assim, né? Os montes, como se fossem essas expressões. E as águas chegaram e fizeram o transformamento daqueles pontos mais marcantes ou chamativos para nós. Seriam as nossas construções pregressas. O que é marcante em mim? O que é meu dom? O que é que me mobiliza? O que chama a minha atenção? Eu gosto de números, eu gosto de literatura, eu gosto de arte, eu gosto do quê? Eu gosto de nada. Tá. Então aquilo que mobiliza meu ser representa
Os pontos altos da individualidade. Isso chama de atenção. São os pontos que foram acumulados até com justa posição na experiência, que foram sendo superpostos, tá? Justapostos e sobrepostos, criando esse amontoado de experiências. E assim, o processo saneador tampona, elimina, nivela. E o que acontece com a água, gente? A água tem que flutuar. A água tem que flutuar. E vocês lembram que nós comentamos dos côvados, dos 15 côvados, ter aquele sentido de não deixar nem a pontinha do iceberg ali, né? Para que não corra risco. Ela tem que flutuar. Ela tem que se movimentar dentro desse encaminhamento novo. Tá? E as águas prevaleceram. As águas têm de prevalecer. E aqui nós poderíamos colocar uma série de elementos. Uma série de elementos muito significativos, muito interessantes, para avaliar aquilo que nós comentamos na semana passada, que é o sentido das águas. Águas do céu e águas da terra. Dois tipos de águas que se misturam e, como nós comentamos, não tem condição de ser diferenciada, faz parte da sua condição. Bom? Na semana, alguma deu alguma dúvida disso? Ou não? Na semana passada nós falamos que as águas representariam as expressões físicas, aquilo que é do mundo material. No finalzinho, né, a Isa chegou e até fez esse comentário, né, da associação. Por que água é vinculada a plano físico? Né? E a gente de onde que foi tirado isso? Né? De onde que surgiu isso? Nós estudamos a luz do princípio, não é? Então nós podemos dizer o seguinte, que isso foi tirado daquilo que o comentário fez a partir da constituição. Nós não criamos uma condição assim tão aleatória a partir de uma especulação pessoal. O nosso aprendizado é feito a partir do estudo de conteúdos doutrinários, porque esse é um estudo doutrinário. No capítulo 4 do Evangelho do Espiritismo, nós temos o capítulo Ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo. E aqui é ver, tá, gente? Ver. Não é nem entrar ainda, né? Ver o reino. Nós falamos sempre que o grande desafio e o tema central da mensagem de Jesus é o reino do céu. Isso para nós é claro. Se a proposta é essa, quem que vai dar notícia que viu esse reino? Só aquele que tiver nascido de novo. Nesse capítulo 4, nós temos várias citações evangélicas trabalhadas. Mas é o diálogo de Nicodemos com Jesus que abre espaço à reflexão acerca da água de forma mais clara. Nicodemos, vamos ver o Evangelho, né? Aqui. Então vamos usar João 3, tá? Em João, porque aí fica bem na frente. Em João 3, vamos ver a partir do versículo 3. Jesus respondeu e disse, na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Disse Nicodemos, como pode um homem nascer sendo velho? Porventura pode tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Jesus respondeu, na verdade te digo que aquele que não nasce da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Então, esses versículos aqui definem para nós, e depois do diálogo continua definindo a diferença entre as coisas terrestres e celestiais e a dificuldade
de Nicodemos, embora sendo doutor da lei, conhecedor das questões materiais, ainda tendo uma dificuldade muito grande para assimilar esse processo natural da evolução através da reencarnação. Kardec faz um paralelo entre ressurreição e reencarnação, neste capítulo, e depois, em relação a este trecho, Kardec faz alguns comentários. E são os comentários de Kardec que merecem aqui o nosso registro. No item 8 do capítulo 4 do Evangelho segundo o Espiritismo. Para se apanhar o verdadeiro sentido dessas palavras, cumpre também se atente na significação do termo água, que aí não for empregado na acepção que lhe é própria. Então não é a água que nós conhecemos, em uma outra acepção. Muito imperfeitos eram os conhecimentos dos antigos sobre as ciências físicas. Eles acreditavam que a Terra saía das águas, tudo que nós vemos. Tá? A água que gerou, a água vai destruir. Então é essa questão cosmogônica, dentro de uma mitologia de cada grupo, que busca a raiz na água e que define que a própria água faria um movimento. Vai a água que é rebobinar a vida. Tá? Então é nesse sentido. Porque Kardec, você vê como Kardec era sabido das coisas. Eles acreditavam que a Terra saía das águas e por isso consideravam a água como um elemento gerador absoluto. Assim é que, na Gênesis se lê, o Espírito de Deus, olha só, era levado sobre as águas, o elemento germinador. Flutuava sobre as águas, que o firmamento seja feito no meio das águas. Que as águas que eram debaixo do céu se reúnam em um só lugar e que apareça elemento árido. Que as águas produzam animais vivos que nadem na água e pássaros que voem na terra e sobre o firmamento. Segundo essa crença, a água se torna o símbolo da natureza material. Tá? Então é aqui que nós buscamos. Quando a gente fala de água, nós estamos falando de plano físico. Nós estamos falando de quê? De reencarnação. Como o espírito era o da natureza inteligente. Essas palavras, se o homem não renasce da água do espírito, ou em água e em espírito, significam coisas. Se o homem não renasce com seu corpo e a sua alma. É nesse sentido que, a princípio, se compreenderam. Tal interpretação se justifica, aliás, por essas outras palavras, o que é nascido da carne é carne e o que é nascido do espírito é espírito. Jesus estabelece aí uma distinção positiva entre o espírito e o corpo. O que é nascido da carne é carne, indica claramente que só o corpo procede do corpo, e que o espírito independe dele. Tá? Continua. E depois vocês podem fazer essa leitura, para que a gente possa avaliar o sentido das águas. Então, a água para nós, reencarnações. E não apenas uma reencarnação, uma série de experiências repetitivas, em ciclos variados, que nós falamos dessas datas aí, esse peso religioso, esse grande ciclo, né? Gastar tanto tempo, meio milhão, para poder definir o primeiro passo para que essa quarta raça pudesse ser desenvolvida num tempo posterior, criando novas expressões evolutivas. Ficou alguma dúvida aqui, gente? Ficou? Tá. Não fica, né? Pelo que então, quando eu falo que é a luz do mundo, então, na verdade, é a luz do mundo. Desse sentido ali, de forças gerativas e dentro de um sistema de encaminhamento natural, onde as expressões, elas são modificadas no tempo.
Então, é a porta? É a porta. É a luz do mundo? Também. E o verbo que fez carne? Né? Então, nós temos uma série de expressões definindo a condição de essencialidade de Jesus. Aí sim, Jesus ou Cristo. Porque todos esses componentes falam da centelha, do novo divino, que se fez matéria para que pudesse ser assimilado a energia, a corporeidade, a mensagem filosófica que ele semeava. E nós observamos que existiram muitos outros, né? Muitos outros que tiveram papéis similares. E aqui nós vamos colocar similares. Então, mas eu sou a porta, eu sou o mestre e senhor, né? Todas essas colocações, todos esses atributos que Jesus assimilou e decidiu como expressão de positividade, efetivamente definindo que é isso mesmo, nós temos aí toda uma expressão para além da forma, tá, transitória em Jesus. Tá bom? Mais algum? É porque quando você diz assim que foi o fechamento, o saneamento, né, daquela natureza adâmica, que Noé, mas são 4 casais que não saíram. Então a gente vai entender então que esses 4 casais vai ser uma reorganização desse novo elemento físico para enxerto dessa nova mentalidade, mentalidade. E nós temos no relato, não é mais de qual grupo? É o primeiro grupo. Não, o primeiro grupo que fala que estava muito insatisfeito, né? Porque havia desaparecido o mal, tá? Nos códigos esotéricos hindus. Por toda parte, o mal triunfa do bem. E ainda tem como que é o triunfo? Eis que os animais se devoram entre si. O homem luta contra seu irmão. Desconhece minha presença. E outra coisa não faz que destruir minha obra. Isso que é o prevalecer do mal. Isso que estava acontecendo na humanidade. O que estava acontecendo já? Era esse plano de competição e o interesse pessoal, o egoísmo desse mundo. Meu interesse não importa o que mais existe. Só que esse movimento de autopreservação, ele estava tão hipertrofiado que gerava destruição em torno. Tá? Quando nós nós achamos que só nós merecemos. Tá? Quando nós achamos que o lugar é pessoal e exclusivo, que não pode ser compartilhado. Tudo isso é expressão do nosso egoísmo. E aí sim prevalece o mal. Esses são componentes. O componente que alterou a dinâmica por ação do homem que estava corrompido. Porque essa humanidade corrompida. No próximo, na própria Bíblia fala assim que ele dormiu, então ele dormir seria decidir dormir do mal. Que até que veio então a questão aí surgiu a mulher, a Eva. Eu não estou fazendo essa comparação. Que a Eva teria de novo enxergo. Então quando ele não teria sentindo na carne essa dificuldade, eu não despertaria a Eva o sentimento dele. Esse dormir no Adão é um aspecto que ela trouxe, o dormir no mal. Mas existem outros aspectos que precisam também ser avaliados. Nós temos os dois. Enquanto dormiram, né, o homem dormiu, veio o inimigo e semeou. Tá, mas na verdade, ele não dormiu, não foi na ação do mal. Ele foi indiferente, tá? O dormir muitas vezes faz a nossa indiferença em relação aos processos da vida. Porque nós escutamos o chamamento, nós percebemos as oportunidades, porque eles não vieram sem noção, não, eles tinham noção do que era esse traslado, né? Eles foram transmigrados para a terra com um sentido. Não foi à toa. Eles passaram a compor a construção do órgão em termos de população do órgão na época da construção do planejamento romano que nós comentamos com Drummond.
Isso foi tudo antes. Quando que Jesus chegou, cabelinho, e falou para eles o seguinte, ó, tem um mundo lá, tá? Que está desse jeito. Então tem a disponibilidade, transmigração. Mas eu vou e estarei com você. Eles tinham conhecimento pleno da possibilidade do planeta em muito tempo de avanço. Então eles não tinham a seu favor essa desculpa do desconhecimento porque dormiram. O dormir já foi uma posição de escolha. Tá? Então, olha, Adão dormiu. Eva veio, mas acordadinha, não veio? E a serpente não dormiu de jeito nenhum. E não queria reencarnar. Que é aqui a expressão da diferenciação dos grupos que se encaminharam no planeta. A serpente preferia ficar no astral definindo o quê? Uma condução. Uma condução dos processos. Exatamente. Porque assim ela se sentia dotada de um poder. Né? De dominar. De um poder sobre aquela criação. Só que o poder não estava nas mãos do serpente. Né? E ao criar essa aproximação com Eva, gerou que nós já comentamos também, né, que vai resgatar. O que acontece quando, num processo de obsessão, de conjugação de ondas mentais, há uma proximidade muito grande? Encarnação. Força atrativa, alguém já ganhou isso? Força atrativa. Porque aí nós temos a densidade, né, do magnetismo do material, do magnetismo da Terra, que atrai. E os espíritos sabem disso. Eles sabem disso. É tanto que, quantos exemplos nós temos as obras alguns, você está chegando perto demais, né? Você está chegando perto demais. Olha que você vai e não volta. Porque sabe que isso é lei. É como se abrisse mão do vácuo, né? E aí chega pertinho de 3,5, mas os 3,5 por 3,4, gente. Tá? Dos 3,5 por 3,4 é uma esquina de uma rua. Aí na hora que chegou no 3,4 acabou. O reencarne é compulsório. Dentro da linha do automatismo. Deu ideia? Então é compulsório e não tem mais jeito de você falar assim, mas eu não queria. Isso fiz naquele momento. Então por isso que eu estou falando que os ouvidos do Adão foi o jeito que ele quis. Então ele veio tamponado. Ele optou por vir tamponado. Então o Jesus não veio então para dar aquela acordada brusca. Todas as, aí nós estudamos também, né? Todas as experiências drásticas, elas estão a serviço de uma lei natural. Qual? Lei de destruição. O movimento acontece, nós vamos tentando, nós vamos levando, né, de uma forma mais leve, até que chega um ponto tal que não é mais possível. Aí um posicionamento acontece. Já que não é assim, vai ser. Nós não podemos criar um obstáculo pleno às leis da vida. Então a questão é essa, né? Trabalhar enquanto é dia, né? Os filhos da luz têm que trabalhar quando? Enquanto é dia. Porque na hora que... Exatamente. Porque a noite vai vir. Oi. Quando a gente pensa nessa história do planeta, vindo do outros planetas, eles se reúnem no astral, às vezes formam cidades, e como o povo tem aquela história de André Luiz lá do corpo fluidor lá no astral, né? Aquela influência astral que estavam exercendo, talvez até sobre os encarnados,
já venceu ali, vem uma ordem de olha, está na hora de encarnar todo mundo. E aí aquela cidade astral ali, ela, vamos supor, vamos chamar Atlântida, né? Ela vai submerger todo mundo na carne. Você viu alguma coisa dessa? Vocês observaram essa pergunta dele? Muito interessante, né? Então, quer dizer, a comunidade está ali no império, né? Vivendo um império estruturado, organizado, mas dentro de uma condição, vou colocar entre aspas, porque tudo está segundo a ordem divina. Mas aparentemente na paralela, né? Vou colocar desse jeito. Como se fosse uma ordem própria, na paralela da ordem divina, né? Então, quer dizer, isso vai dar, tudo tem um limite. Tudo tem um limite. Então, esse limite, ele é manifesto a partir da lei de descrição. Tá? Então, é aquela história, a paciência de Deus é imensa, né? Aguardando o nosso tempo. Vamos ver, vamos deixar, vamos dar uma oportunidade. Vamos ver se agora vai. É isso? Por isso que são água, plural. Ciclo reencarnatório. Série de experiências. São muitas experiências. Só que a gente faz o seguinte, reencarna está do mesmo jeito, desencarna está na mesma, né? Fica nesse movimento, dando cada vez mais corpo a esses padrões de interesse pessoal, que são os nossos irmãos, alimentando nossa sustentação. Enquanto nós estivermos assim, nós só repetimos dentro de um automatismo. E aí a lei vem e faz o saneamento. No caso, né, no livro A Dureza da Vida Eterna, que tem o fogo purificador, o fogo purificador, né, tanto que tem a carga transitória e grindoca, né? E ela faz um atendimento, bom, aqui já saturou. Aqui agora só o fogo purificador. Então aquilo que podia ser feito no sentido de pensamento, tá? De individualidade, é isso que eu estou falando, né? Pensamento de individualidade, então as equipes vão até as regiões mais densas, buscando aqueles que já mostram algum esboço de mudança. Então aquilo que é feito individualmente, agora será feito de forma coletiva. Então são as experiências sáficas, dentro do coletivo mesmo, que acontece para aquele trabalho. O que nós estamos vivendo hoje, gente? Não é uma estruturação. Não vou falar porque eu não entendo, mas só o que está acontecendo hoje, né? Essa crise econômica. Não é uma vivência, nós já não tentar com cenário. Então, só vou finalizar o movimento. Eu acho que é também. Aí, o que acontece? Esse movimento não fala de um dilúvio coletivo? Nesse sentido. Algo tem que ser feito. Algo, no mínimo, repensado. No mínimo, repensado. Porque uma coisa é um dilúvio falar na água, agora é globalizado. Todo mundo se tem que ser isso, meu Deus, né? Então, esse movimento é algo que mexe. No mínimo, até que não entende nada, está dando notícia, né? Está dando notícia, e tira isso mesmo, mas como é que pode? Se esse negócio veio de lá, mas a moeda dele é forte. Então, como é que fica essa história? Se nós não entendemos, né? Então, é um movimento reflexivo e é instaurado a partir de posicionamentos que tiram o tapete. Aquilo que parece estar tranquilo na ordem do plano espiritual, é para assim, gente, vocês tinham a impressão que, mas era uma fantasia, era ilusão. Porque basta fazer isso aqui, ó, que muda tudo. E foi isso que a dilúvio fez. Mudou tudo. Então os corpos estavam ali, mortos, né? A morte se apresentou. A morte foi denunciada, tá? E é diferente. Não é que promoveu a morte, denunciou a morte. Todos aqueles que estavam cristalizados em seus padrões. Deu ideia? Mais alguma colocação? Você dizer que você não entende isso, fica pesquisando.
Os economistas também não. Eu não estou sozinha, então tem gente comigo. Os termos estão errados. Acontece que eles têm, eles são doutores em economia, etc. Eles sabem dos recursos, etc. Só que não adianta nada o recurso deles, que são recursos materiais. A coisa vai continuar e o que tiver que ser, será. Ninguém consegue deter o dilúvio. Ou nada do que foi será, né? Exatamente. Porque ninguém consegue deter o dilúvio. É uma necessidade cósmica e se de fato. Então aquela história, nada do que foi será, né, gente? Porque a expressão e a experiência para o povo, né? Nada do que foi será. Porque a história é realmente de mudança a partir desse estilo da lei de destruição. E aí ficou claro, né? Que o monte, que era o lugar da segurança, virou água. Virou água. E aí, a colocação dele, Não dá para ser diferente. Nós não podemos definir uma posição de indiferença ou aquela condição de sermos mornos diante das experiências da vida. O posicionamento, ele, no mínimo, intimamente, tem que ser tomado. No mínimo, intimamente. Então, algo precisa ser feito na intimidade do Espírito. Alguns optam por uma condição definindo assim, que se eu melhoro, naturalmente o outro melhora. Tá? Definindo o nosso compromisso pessoal. Isso é uma verdade, sem dúvida, mas não é uma consequência natural e instantânea. Tá? Porque senão é muito fácil, eu vou ficar péssimo a vida inteira, depois eu chamo um bom aí e estou bom também, não? Tá, a ideia é isso. Só que nós aprendemos que na evolução não é assim que acontece. Nós evoluímos em conjunto, porque aprendemos nos conjuntos. Eu não preciso trilhar todos os passos para obter todas as experiências necessárias. Tá certo? Eu posso, a partir daquilo que o outro me ensina, pegar uma síntese que me atende. Eu chego que eu vou esperar algum dia, não precisa bem. Bom, chegue, como é? Chega que eu vou esperar algum dia. Chega-te. Não, mas então chega-te. Vamos pegar o chega-te dela. Se chegou, gente, chegou como? Disposto. Caminhou, né? Então aí isso aí pode ser uma coisa apropriada. Agora, esse movimento de não fazer nada e depois querer só estar junto, como se fosse uma herança ou um prestígio transferido, é privilégio, né? Isso não tem. Então nós vamos precisar demonstrar aquilo que nós somos. Aí sim. Exatamente. Senão nós não teremos a roupagem apropriada para vivermos as experiências. E a roupagem, o que André Luiz fala? A roupagem ela é tecida pelas nossas próprias mãos. De vez em quando a gente arruma umas roupas emprestadas, né? De vez em quando isso acontece. A gente arruma umas roupas emprestadas que são expressão de misericórdia. Mas esses empréstimos ocasionais não necessariamente sinalizam conquista efetiva do ser. Então imagine, uma pessoa que trabalha, eu vou te passar uma, sabe? Só para poder fechar o pensamento. Uma pessoa que trabalha com a palavra, tá?
e com a palavra só a utilizou mal, tá? Então ela ganha uma roupa emprestada, tá? Que roupa emprestada? Vem, muda, tá? Vem, muda. A misericórdia deu uma roupagem de mudez, como expressão da misericórdia. Essa pessoa já evoluiu? Não. Não evoluiu. Ela só terá evoluído na utilização efetiva e positiva do dom. Quando ela estiver usando a palavra, que é uma condição, um instrumento, for usado de forma positiva. Aí sim. Então as experiências que nos chegam são empréstimos da misericórdia, mas sem ser necessariamente. Então, por exemplo, pode engraçado, né? Eles falaram que quem acaba dirigindo grandes frentes são aqueles que lá no plano espiritual sofreram saneamento, mas imaginemos que uma cidade de uma região bem densa, tá, gente? Bem densa. Não precisa falar de plano espiritual. Vamos falar. Pessoal de capela mesmo, que veio, né? De capela foi o quê? Foi gente boa, gente? Não foi. Descuidados, que não estavam numa condição de sintonia com o bem. Vieram para cá, do plano espiritual. Então, está no plano espiritual, os dragões, os espíritos complicadíssimos. Eles vão reencarnar aqui para ser lavrador? Nada contra a condição de ser lavrador. Eu estou falando da simplicidade da vida. Eu não vou reencarnar para ser lavrador, não. Para quê, gente? É desperdiçar o potencial. Então eles serão colocados onde? Condições de destaque, com uma série de componentes do seu serviço, tá bom? Então a gente entende que mesmo aquilo que for utilizado mal, acaba sendo conduzido para que a pessoa utilize bem. Mas ela só terá evoluído quando ela tiver conseguido reverter as suas tendências. Reverter as suas tendências na elegância da voz, que será usado. Então esses espíritos que estão nas linhas de frente, utilizando seu potencial, aqueles que conseguem sair a ficha e falar assim, nossa, peraí, vamos fazer um pouquinho diferente. Porque você fala assim, gente, é inteligente demais, veja pessoa, tem um potencial maravilhoso, admirável. Não, isso é perceber que nós estamos num processo, tá? Num processo contínuo, extremamente direcionado. E quando nós somos retirados de um contexto de atuação uma parte mais significativa para o coletivo, nós estamos em empréstimo da misericórdia, mas ainda não é evolução. Não é o fato de estar de um dragão sem lavrador que define que ele evoluiu. Ele só terá evoluído quando ele sair da posição de um dragão, e aí a questão do apocalipse mesmo, e ele conseguir sair do seu interesse de construção de um mundo próprio e se curvar, ele é a palavra se curvar, humildemente a vontade de Deus. E aí falar, minha comida é fazer a vontade de Deus. Aí ele evoluiu. Aí ele saiu. Só que essa virada que o homem, numa escalada evolutiva natural, consome um tempo enorme. Esse que já tem conquistas, que ele já recalcitrou contra os milhões inúmeras vezes. Então ele pode fazer uma virada assim, rápida, porque ele tem potencial de fazer a virada. E é por isso que surge o investimento do alto naqueles indivíduos. Naquilo que falamos de cada Gregório, sabia que era Gregório. Mas André Luiz, eu acho que dá para investir no menino, né? Dá para investir no menino. É bem potencial. Então, aí quer dizer, eu não posso lá, mas carência, quem quer carência? Menino, quer dizer, não era um samaritano, entre aspas, tá? Anônimo. Não era um samaritano anônimo que ia fazer atendimento nas trevas, não. A gente tem que ver isso. Era alguém que ocupava uma posição, alguém distinto, né? Dentro do contexto espiritual, com todos os valores, e que sair de lá e ia lá. Conversar com ele.
Porque o menino tinha potencial. E tanto que como ela mostrou que tinha mesmo, que não era um investimento gratuito, não, era um investimento de uma visão, de alcance do melhor do outro. Então o fato de tirar um dragão lá e falar assim, vem pra cá e, sei lá, governa uma grande potência, isso aí, você pode falar. A lei natural perturbou de vez. Mas, para colocar alguém que não tem a menor noção de gerenciamento, isso está pior do que nas mãos de alguém que no mínimo ia saber caminhos de organização, de condução, de autoridade, ainda que de forma equivocada, tá? Com mais oportunidade e com a grande chance de fazer uma virada, tá? Diga bem. Você já me conta a verdade? Eu queria voltar, não sei se você faz uma leitura bem calma na palavra, né? E ele sempre dá para nós, nos alerta sobre o poder da nossa iniciativa, né? Ele fala, levanta, desce da cama, né? Que, como é motorista, da procuradoria pública fazendo a coisa. Como aquele romano também, né? No caminho da mais à frente, em Jerusalém. Então, eu observo, que a multidão, nessa encarnação, eu colocava a minha dificuldade na multidão. Quando eu conheci a Luzina, eu comecei a passar para ela. Quando eu estava muito desequilibrada, não era eu, era outras pessoas. Então, quando você faz uma reflexão, uma definição da própria vida, uma coisa, você vê no justamente coloca no instrumento, que é você conhecer o que você tem que trabalhar, entregar com a luz que você já conseguiu através das suas obras. Porque quando nós ficarmos, eu ficar, só no ouvir, e não agir desde a minha forma para a geração de luz, eu vou demorar muito a entrar no mundo. Sim, né, gente? E a história é essa, né? E nós observamos, na sequência aqui que a gente pode caminhar mais um pouquinho, nós já percebemos o sentido dos montes, né? A importância desses montes serem cobertos. E aqui essa cobertura fala do tamponamento, e fica claro para nós o esquecimento do passado como um recurso indispensável. Montes cobertos, nós podemos entender como esse esquecimento do passado, tá? Esse passado que precisa ceder lugar a uma reflexão nova. Se nós não fizermos essa reflexão, nós corremos o risco de criarmos justificativas. E aqui, eu não vou falar como o Beto falou, não, mas vou falar assim: o problema é da carne que se movia sobre a terra, o problema era da ave, o problema era do gado, o problema era das feras, tá? O problema era do réptil, tá? Que se arrojava sobre a terra. Esses elementos aí não, tá? Só que todos esses elementos em nós, tá? Todos esses elementos em nós representam o nosso histórico. É a nossa recordação histórica. Nossa ave, nosso réptil, nossas feras, nosso gado. Então o que nós vamos fazer? Nós vamos transformar essa nossa recordação histórica, numa condição diferente e que pode assumir até um padrão de tradição religiosa, tá? A carne é fraca, é isso? A igreja é tradição religiosa, a carne é fraca, né? Nesse sentido de transferência de responsabilidade. Quando nós saímos
dessa condição e passamos a apropriar uma ação plena na nossa evolução, aí nós vamos ter que trabalhar dentro disso. Tudo o que havia no seco morreu. Tudo o que havia no seco morreu. No seco. O que é o seco, gente? Plano espiritual. Morreu. Todas aquelas expressões deverão ceder espaço e a morte aqui não vão ter mais liberdade de ação. Vamos trabalhar no plano de constrangimento para que, ao reencarnarmos, nós possamos ter novas criaturas. Tá? Novas criaturas. Só um minutinho, vou trazer um exemplo de um livro muito interessante, que é do Tolstói, Recordações da Contra-Ressurreição em Vida. Tá? Ressurreição em Vida. Nessa obra, são alguns contos. O conto assim, principal da obra fala da condição de um médico, que era quase um mago, tá? Que tinha um conhecimento esotérico imenso, uma pessoa muito preparada e que viveu uma experiência assim, dolorosa ao permitir que uma entidade, um ser, um encarnado, uma jovem, muito ligada ao seu coração, vivesse aquilo que era uma demanda da sua maturidade espiritual. E nesse contexto, ela acaba sendo vítima do próprio mundo das fantasias e ela acaba sendo andada para um lugar nosso, muito difícil, que ele perde, sumiu com ela. Ela estava incomodando, então sumiu com a moça. Tá? Sumiu com a moça, e aí o que aconteceu? Que ela viveu coisas difíceis, ficando numa condição de desequilíbrio e ele querendo saber dela, procurando, até que ele tem um insight, e quando ele já tiver desencarnado, eu que tenho acesso, né, dentro da mediunidade, ao plano espiritual, poderia ter uma comunicação com ela, então ela não sai desencarnada, ela sai no físico. E identificou as buscas e conseguiu encontrá-la e localizá-la. Só que ele encontrou numa condição de morte espiritual total. Morte espiritual. Ela tinha descido de experiência espiritual dolorosa numa condição muito degradante. Bom, para auxiliá-la, ele utiliza o hipnotismo. Ele opera uma hipnose nessa moça, porque ela, quando o via, ela entrava num surto de loucura, porque ele representava tudo que ela podia ter de bom, tá? E ela não resistia. Aí ela entrava num surto de loucura, vivendo desequilíbrio em função do que não havia se tornado, tá? Então, a aproximação dele era pesadíssima. Então, ele percebeu, então, para auxiliá-la, ela vai ter que viver outra realidade. Então, ele faz um tratamento de hipnose e a remete a uma condição infantil. Então, ela vivia na casa como se ela fosse a criança que ela foi, ainda sem problemas. Olha só o recurso da misericórdia. Tinha que morrer aquele que estava no seco. Morreu como? Através de um esquecimento, tá? Induzido, que esse esquecimento foi um esquecimento induzido, para promover uma condição mínima de convívio. E ela ia desencarnando no plano espiritual, certamente, retomaria no tempo algumas vivências, mas aí sim, o trabalho de saneamento viria de outra forma. Então, morrer no seco é dar espaço para que outros componentes surjam. E nós precisamos muitas vezes esquecer. Você não esquece aquilo que fica martelando na sua vida e é ativado como um componente exigente, uma força atrativa muito grande. E as águas fazem esse papel, essa cobertura do monte, tá bom? Então aqui nós temos todo o papel para que esses elementos em nós não vigorem. Prevaleceram as águas sobre tudo isso
sobre todo o nosso passado. Porque senão o passado acaba retirando nossa chance. Bom, então aqui, gente, vejam bem, tudo que tinha fôlego de espírito de vida, tá? Então tudo aquilo que pudesse ter uma força de ação à própria vida e própria dignidade. Então vamos agora ao 23. Assim foi desfeita toda a substância que havia sobre a face da terra, desde o homem até o animal, até o réptil e até a ave dos céus. E foram extintos da terra, e ficou somente Noé e os que estavam com ele na arca. Aqui, Noé é o pai, né? O pai. É aquele que cria condições para o novo ciclo. E aqui surge mais um ponto de reflexão. Como será esse novo ciclo? Noé era justo e reto. Mas também em Noé existia uma série de defeitos que só estavam em conversa. Onde nós poderíamos encontrar componentes para ampliar nosso entendimento sobre essa condição de Noé? Nos parece que Noé representa o berço da nova humanidade, tá? Ele é o berço da nova humanidade. Nessa arca estavam sob o embalo das ondas, tá? Sob o embalo das ondas das águas, todos os componentes que precisariam ser germinados no seio. Essa germinação no tempo. Emmanuel, trabalhando a condição do berço, no capítulo 11 do livro Pensamento de Vida, nos diz o seguinte, que todo o berço de agora retrata o ontem que passou. Mesmo que nós tenhamos esse campeonato. Então, ele retrata. O que é retrato, gente? O que é retratar? O que nós entendemos por retratar? Trabalhar? Retratar vem de retrato? A fisionomia. História. Tratar de novo. É um arquivo, não. É o histórico, o esclarecimento. O que mais? Outras ideias. Um novo tratamento para que não foi. A imagem. Retrata a imagem. Retrata a imagem. E a imagem é o real? Está retratando alguns ângulos. E retrata o quê? Aquele que é mais marcante? Pelo menos na hora. Na hora. Se ela tivesse ali sobre o impacto da hipnose, teríamos que retratar a partir daquela condição infantil, né? Ela estava, como que ela retrataria a condição infantil? No gesto, na fala, tá? O retratar. Então o berço retrata aquilo que o nosso homem passou. Muitas vezes a misericórdia chega e dá um traço, né, gente? No nosso retrato, nosso autorretrato. Faz um Photoshop no nosso retrato. Faz um Photoshop e aí melhora o nosso retrato. Entende? Melhora o nosso retrato, traz de que forma? É aquela pessoa que tem. Como que isso é demonstrado? Aquela pessoa que é um pouco de maldade e que vem com uma harmonia de traços físicos. Vocês lembram que está uma obra de André Luiz, né? Não é isso que acontece? Estava retratando a realidade dela? Não. O Photoshop ele fez. Então, quer dizer, deu uma harmonia nos contornos para que a coisa pudesse ser encaminhada de uma forma mais suave. Tá? Então, nós temos
essa estratégia. Então, retrata sim. Mas, embora nem sempre nós tenhamos os olhos de ver aquilo que está sendo retratado. Porque, às vezes, tem aquela harmonia de traços, mas só os bons entendedores falam assim, não, aí tem Photoshop. Você fala assim, não, está arrumado demais. Está arrumado demais. Aí tem. Então, para não passa batido, não. Nós podemos fazer um alinhado com o regato Podemos fazer. Nós podemos fazer essa ideia com o retrato. Então o berço, ele retrata o nosso ontem. Ele traz uma imagem daquilo que nós somos. Não em todos os alunos, tá? Então vejam bem, o caminho que iniciamos em determinada existência é o prolongamento dos caminhos que percorremos aquelas que a precederam. Então existe uma linha de continuidade. Aliás, na verdade, existe uma sequência natural. Tá? Nessa eu vou trabalhar esses aspectos. Mas nós vamos deixar aqueles componentes para que o tempo nos deixa. Então olha só o que Emmanuel fala a partir desse tempo. Vou dar um salto na questão da hereditariedade biológica, porque nós já trabalhamos quando falamos sobre a reencarnação, e que a hereditariedade biológica é uma lei conhecida, e que não tem como escapar dela, ela se impõe. Mas vejam bem, o escalpel da observação humana, porém, não consegue, por agora, ultrapassar o recinto externo da constituição orgânica, detendo-se no exame da conformação e da espatura, da pigmentação e do grupo sanguíneo, alusivos à filiação corpórea, já que os meandros da hereditariedade psíquica são, por enquanto, quase integralmente inacessíveis às sondagens da inteligência terrestre. Então, nós estamos debaixo das águas para assimilarmos esse padrão de hereditariedade psíquica, tá? Hereditariedade psíquica. No físico, nós teríamos que elas teriam condições de, as células germinativas, reproduzirem naturalmente os nossos clichês mentais, aquilo que é determinante. Então é aquela história, uma criança brincando. Se nós observarmos uma criança brincando, o que nós identificamos? Dá para, observando uma criança brincando, dá para poder falar alguma coisa sobre a natureza dessa criança? Padrões de agressividade, de afetividade. Dá para falar até numa análise criteriosa os componentes de liderança dessa criança, os traços, né, de submissão, tá? Então nós observamos clichês típicos desse ser, tá? Sem a menor dificuldade. Mas, à medida que os nossos olhos crescerem nesse entendimento, nós vamos perceber quais os pontos que foram eliminados do contexto para que a pessoa possa vivenciar na nova condição reencarnatória aquilo que foi imprimido de forma objetiva na chapa fetal dessa criança. Em Noé, o que foi imprimido na chapa mental de Noé? Esse Noé que permaneceu na arca. O que, gente? A justiça? 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 Obediência. Então Noé, ele tinha um padrão de respeito às leis inegável, tá? Esse respeito às leis é algo assim que não dá para negar na estrutura de Noé. O que mais? Porque a justiça e a retidão, mas a frente nós vamos ver que era só relativa ao lucro, né? Relativa ao lucro.
ele era comparado com aqueles que estavam operando no mal. Mas ainda não estava totalmente não era uma conquista generalizada, nem um colaborador dele. É verdade. Para o mundo perfeito, tá? Para aquele mundo perfeito. Mas para quem tem olhos de ver, estava faltando ainda alguma coisa, tá? Mas a obediência é inegável. O que mais que nós podemos falar da chapa que foi mental como reflexo determinante? Temperamento. O espírito de conservação. E de o quê? E o espírito de quê? De realização. Aquela convenção. Realização. Porque ele fez. Né? Ele obedeceu, mas obedeceu como? Fazendo. Tá? Então Noé representa aquele elemento que já assimilou que o berço é o caminho, mas é o berço que trabalha, é o berço que estrutura condições novas a partir de uma realização contínua, dia a dia. Então vejam bem, ao final, já para a gente partir do término do nosso trabalho, tem potencial? Oi? É investir em potencial. Exatamente. Aquele que não tem, para os talentos da gente. Aquele que tinha, recebeu 5, recebeu mais 5, né? O que trabalhou com 2, recebeu mais 2. E aquele que tinha recebido 1, ficou na morte, né? Optou por morrer nos peixes, ainda acabou lá na terra, não foi? Com Deus. Esse optou pela morte. Então esse não estava pronto para trabalhar. O que foi feito com esse talento daquele que não tinha o dom? Foi transferido para aquele que mais tinha. Aí a gente fala aquele que não tem, até aquele que pensa que tem, será tirado. Pensa que tem. Pensa que tem, porque na verdade nós estamos debaixo de muitos empréstimos. E ao finalzinho então, de conformidade com a regra, porém, nosso berço no mundo é um reflexo de nossas necessidades, sabendo a cada um de nós, quando na reencarnação, honrá-lo com trabalho digno de restauração, melhoria ou engrandecimento, na certeza de que a ele fomos trazidos ou atraídos, segundo os problemas da regeneração ou da monotonia de que carecemos, na recomposição de nosso destino perante o futuro. Tudo bem? Mais alguma coisa? Então, semana que vem, vamos ver se a gente consegue fechar o dilúvio. E aí, vamos ver se esse dilúvio começa a diminuir, se as águas começam a baixar. Vamos ver se as águas começam a baixar semana que vem, né? Gente, já Marlene está comidinha. E hoje, retomando a presença dela, tem alguns convites a fazer. Deixa eu fazer um convite. Depois eu vou colocar lá no quadro. O Hospital Espírita ali promoverá, a partir do dia 8 de novembro, o primeiro curso de evangelização de pacientes psiquiátricos. São 3 encontros. O primeiro, no dia 8, é uma promoção do Departamento de Assistência Espiritual da casa e terá o seguinte programa: o paciente do Hospital Espírita André Luiz, a importância do Evangelho em sua vida, pelo Roberto Lúcio, o Evangelho Terapia Vanderlemos, especificidade do estudo do Evangelho segundo as patologias dos pacientes, pelo Ivan Ricardo. Depois, no dia 15, estudo do Evangelho, um estudo temático realizado pela Valquíria. Estudo do Evangelho, parábolas, pela Lucrécia. E o estudo do Evangelho
dos modos que nós estudamos no estudo minucioso pela Cristina. No dia 22 de novembro, terceiro e último encontro, abordando recursos didáticos e a apreensão do Evangelho do paciente, do Hospital Espírita André Luiz, pela Clarice Cordeiro, as normas da atividade de evangelização do paciente no Hospital Espírita André Luiz, pela Ilan, e finalizando um painel explicativo, também pela Ilan. E o objetivo desse trabalho é a adesão à tarefa dentro dessa capacitação de voluntários para atividades de evangelização junto aos pacientes do André Luiz. É um trabalho diferenciado e por isso o sistema capacitação de voluntários para as atividades, tá? Então, quem quiser trabalhar nessa área, tem a partir desse curso uma possibilidade de familiarização com o modelo de trabalho que está sendo desenvolvido lá. Como no centro de tarefa mesmo, que a gente está aqui tem que fazer igual, não é? Não tem que fazer, então, mãos operantes.